Muito obrigada. Nós nos sentimos honrados em poder estar aqui com vocês. Sinceramente, nós admiramos demais, né, o pastor Ralph, a pastora Lissa e todo o trabalho aqui, como Deus está fazendo, né, grandes coisas. Eu sei que a igreja tem passado por uns tempos difíceis, mas sabe o que? Tudo isso faz a gente crescer, né? Faz a gente depender mais de Deus e faz a gente crescer. Então, nós sabemos que passaremos por tribulações, passaremos tempos difíceis, mas a confiança que nós temos é que Ele sempre está conosco, né? Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos abandona. E Ele está sempre lá para nos ajudar, nos incentivar e nos encaminhar para caminhos novos e mais altos, mais perto dele, né? Hoje nós estamos numa conferência de missões e, né, como a Lisa falou, nós somos uma família já missionária. Eu quero assim hoje contar um pouco até do meu testemunho, né? Na realidade, mais um testemunho até do meu pai, né? Que os meus pais moravam lá nos Estados Unidos, eram americanos. Meu pai era um fazendeiro e ele amava a fazenda. Ele era um homem de poucas palavras e ele amava a fazenda. A minha mãe veio de uma família muito rica, eram madeireiros, todos milionários e tinham um estilo de vida muito bom. Eles, o pai dela, na cidade deles, assim, sempre as novidades, o pai dela era o primeiro a ter tudo, né? Primeiro rádio, depois era a primeira televisão, primeiro carro, tudo sempre. Ele era um dos homens mais ricos lá da cidade e ela então estava acostumada a uma vida muito boa. Sempre foi uma guerreira, trabalhou muito também junto. Teve um tempo em que tanto o pai dela quanto os irmãos dela, era a única filha com 5 irmãos, e o pai e os 5 irmãos todos estavam para a guerra. Então ela que tocou o negócio em frente sozinha. Então foi assim, mas sempre uma vida muito boa no sentido financeiro. Mas Deus nos chamou para ser missionários. E hoje eu quero falar um pouco sobre o segredo de viver em tendas. O segredo de viver em tendas. Não sei se você alguma vez já passou uma noite numa tenda. Quem já passou aqui uma noite numa tenda? Acampando, né? Então, nossa família, nós fizemos muito isso, né? Nós moramos na Amazônia e a gente então criou nossos filhos lá na Amazônia. Então, para nós uma grande diversão era pegar a nossa tenda, né? Aquela cabana, aquela de camping, e a gente ia lá para uma praia lá do Rio Tapajós. E assim a gente passava, né, aquelas várias noites em tendas, né? E para nós era muito divertido. Então, o que é uma tenda? Como é viver em tendas? Eu estou falando não necessariamente literalmente, apesar do fato que nós sabemos que o Abraão viveu literalmente em tendas, né? Mas como é para nós vivermos em tendas? O que seria isso? Vamos olhar um pouco a vida de Abraão. Vamos olhar em Hebreus capítulo 11, começando com o versículo 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, o estilo de vida que nós queremos viver, queridos, aqui na terra, é um estilo de vida de que nós vamos ouvir o chamado de Deus,
e nós vamos obedecer, né? Foi como começou aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Nós vamos obedecer. E pelo fato que ele não sabia sempre aonde Deus ia mandar, então ele viveu em tendas. Ele não criou raízes em um lugar. Ele estava lá pronto para ir aonde Deus mandasse, né? E ele viveu como peregrino. Nós estamos aqui na terra vivendo como peregrinos, né? Nós não somos mesmo dessa terra, né? Nós somos de uma terra celestial. Nós temos aonde nós vamos, né? Nós temos, nós somos cidadãos, né, da terra, dos céus, né? Não daqui da terra. Então, aqui é apenas um tempo tão curto que nós vamos passar aqui. Nós vamos passar um tempo tão curto aqui na terra, né? Eu sempre gosto de dizer que eu vou viver até 120 anos. 120 anos para a gente parece assim muito tempo, mas na realidade, em vista da eternidade, realmente é tão pouco, né? A Bíblia diz, é como aquela flor que vem, ela vive e logo ela passa. É a nossa vida aqui na terra. É tão curta. É tão curta. Somente uma vida nós temos. E logo ela passará. Somente o que fizermos para Cristo permanecerá. Nós temos que viver um estilo de vida como Abraão, de viver em tendas, de aonde Deus quer que nós estejamos, lá nós vamos estar. E se Ele quer que nós mudemos, então nós vamos mudar. Nós temos que viver esse estilo de vida, porque temos que estar prontos para ir e fazer o que Ele nos chamar. O que é que Deus tem nos chamado a fazer? O que Ele tem nos chamado a fazer? Ele tem nos chamado a sermos testemunhas de Jesus. Vamos olhar em Atos 1:8. Atos 1:8. Vocês lembram que logo quando Jesus, bem antes de Jesus subir ao céu, depois de ter vivido aqui na terra, ele passou, né, aqueles 33 anos aqui na terra, 3 anos de ministério, e aí a Bíblia diz que ele então preparou os seus discípulos já para a volta dele para os céus, né? Ele veio, ele cumpriu o chamado dele, que era vir, viver uma vida santa aqui, exemplar, morreu na cruz para nos salvar, mas ressuscitou, e depois então ele foi para os céus. Mas antes de ir para os céus, ele deixou para nós, né, algumas ordens. Ele deixou para nós o nosso chamado, né? E aqui ele falou, olha só, vamos olhar versículo, começando com versículo 5. Vamos olhar, deixa eu ver até melhor ainda. Olha aqui, versículo 4, Atos 1, começando com versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é deste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas. Começando em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aí olha o versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam,
e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, ele falou para eles: olha, vocês vão voltar para Jerusalém, mas é temporário, né? É temporário. Em Jerusalém, vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Não saiam enquanto vocês não tiverem isso. Queridos, nosso preparo maior para sermos mesmo missionários, para sermos testemunhas de Jesus, é o batismo do Espírito Santo. Nós temos que receber esse batismo do Espírito Santo, né? Mas recebereis poder quando descerdes sobre vocês o Espírito Santo, e aí serão as minhas testemunhas. Então, nós temos que receber o batismo do Espírito Santo, nós temos que ter este poder do Espírito Santo. Isso é muito importante. Isso faz parte da gente, né, tá se preparando para podermos ser testemunhas. Para sermos testemunhas, temos que receber este poder do Espírito Santo. Então, também, quando nós estamos vivendo em tendas, né, nós estamos então, é como se fosse preparando, né, preparando também para cumprir aquele chamado. Como é isso também? É não nos apegar às coisas que são abaláveis, ou às coisas que são perecíveis, né? O que é que vai ser abalado? O que vai ser abalado? Tudo vai ser abalado, né? Tudo vai ser abalado. Tudo aqui, depois, quando Jesus voltar, tudo será abalado, a não ser o que? As almas preciosas. São as almas preciosas, né? Olha só, vamos olhar aqui em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículos 26 até o 28, diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, não vamos nos apegar às coisas que serão abaladas. Quantas vezes a gente vê pessoas que falam assim: ah, não, mas agora que eu finalmente passei num concurso, né, eu vou ganhar muito dinheiro agora meu emprego está seguro, aí não posso sair não. Eu lembro, um senhor falou para nós que ele se sentiu muito chamado para ser missionário. Só que ele falou assim, ele tinha um emprego muito bom. E ele pensou assim: bom, daqui 10 anos, eu vou poder me aposentar, aí eu vou poder, né, ter as finanças necessárias. Então ele se acomodou com isso. Ele até fez um curso sobre as pessoas, assim, como as pessoas de maior idade podem estar envolvidas no reino. Enquanto ele estava fazendo esse curso, Deus falou para o coração dele, falou assim: filho, estes 10 anos agora, que você tem ainda vigor, que você ainda está forte, que você poderia ser já missionário, por que esperar? Será que eu não vou prover para você? Aí ele viu que era a falta mesmo dele ouvir o chamado e obedecer. Eu não estou falando que Deus não está pedindo a alguns para esperar e ter os recursos, mas para ele não. Para ele sabia que Deus estava chamando. Aí ele abriu mão de tudo. Ele foi como missionário. Ele falou: nunca faltou nada para eles. Nunca faltou nada para eles.
quando a visão é de Deus, quando o chamado é de Deus, a provisão também sempre é de Deus, né? Sempre é de Deus. Então, não vamos nos apegar às coisas do mundo. Não sei se vocês lembram da história da Corrie ten Boom, né? Que ela era uma família holandesa que abrigaram muitos judeus durante aquele tempo do Holocausto, né? E eles então fizeram, dentro da casa deles, eram cristãos, né? E acharam que estava sendo tão errado a maneira que os judeus estavam sendo tratados. Então, eles fizeram dentro da casa deles um quarto, assim, mas parecia uma parede. Então, era uma parede falsa. Era lá, acho que era no segundo ou terceiro andar da casa, e aí aquela parede falsa assim, que não dava para saber. Aí tinha lá um quarto, e de lá eles podiam escapar pelo telhado. E eles abrigaram tantos judeus lá. Só que um dia, eles foram pegos, né? Aí, eles todos foram levados para o campo de concentração. Ela juntamente com a irmã dela, os pais também morreram, a irmã dela morreu também lá no campo de concentração. Ficou só a Corrie ten Boom que ficou viva. E para ela aquilo foi assim uma coisa tão difícil de primeiro aceitar, mas depois Deus falou tanto com ela, né? E eles deram a vida deles mesmo em prol de tantos judeus que eles salvaram. Mas ela falou assim, ela falou que ela aprendeu a segurar até as coisas que Deus nos dá com a mão aberta. Com a mão aberta. Para a gente não ser apegado às coisas aqui, às coisas que vão perecer, né? Não podemos estar apegados a essas coisas. Mas sim, vamos ficar sempre apegados apenas àquilo que é imperecível. Nós não vamos poder levar nada conosco para o céu, a não ser almas. Aleluia. A não ser almas. Tudo aqui que a gente, quantas vezes a gente, né, fica, trabalha tanto, às vezes negligencia até a família, para estar ganhando mais, porque eu ainda quero isso, porque eu ainda quero aquilo, ainda vou, né? Quando nós às vezes não estamos satisfeitos com viver uma vida simples. Não estou falando que é ruim ter coisas melhores, mas queridos, nós temos que não nos apegar nessas coisas. Não seja isso que leva o nosso coração, que o nosso coração não esteja apegado em coisas, mas sim no chamado que Deus tem nos dado, de sermos testemunhas, de pregarmos o Evangelho, porque logo essa vida vai passar e nós não vamos poder levar nada conosco para o céu, a não ser as almas, a não ser as almas. Olha só, Mateus capítulo 6, vamos olhar esses versículos. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Queridos, né, de novo, eu não estou falando que é errado a gente ter bens aqui na terra, mas que não seja isso a motivação da nossa vida, que não seja isso pelo qual eu estou vivendo. Nós temos um chamado, e esse chamado é tão nobre, é tão precioso, que vale a pena nós vivermos por ela, e se for preciso morrer pelo nosso chamado.
Aleluia. Será que estamos prontos a viver por ela? Mesmo que vai causar perseguição, mesmo que vai ser abrir mão de bens agora. Fala, Senhor, eu quero agora, eu quero me dedicar como uma testemunha viva para o Senhor. Talvez seja no seu trabalho, talvez seja na sua escola, mas que é isso que vai nos motivar todo dia. Vai ser a causa pela qual eu acordo de manhã pensando, Senhor, como que o Senhor quer me usar hoje? Qual é a pessoa com quem eu posso falar hoje? Nós temos também que lembrar que teremos uma recompensa eterna. Vai ter uma recompensa eterna, né? Vai ter. O apóstolo Paulo falou sobre isso muito, né? Ele falou assim, né, vale a pena a gente viver agora, porque vai ter uma recompensa eterna. Tem uma história verdadeira de um país onde foram 10 pessoas que eles foram pegas, né, dando o evangelho, e essas 10 pessoas então, eles colocaram elas perante uma parede e colocaram um homem na frente de cada um com um revólver para matá-los. E aí eles falaram com eles, vocês têm mais uma última chance de vocês negarem a sua fé. Se você negar a sua fé, você pode sair daqui um homem livre. Aí deram um tempo, um deles saiu. Ele pensou na família dele, ele pensou nas outras coisas, ele saiu. E aquele que estava lá, que ia matá-lo, ele viu coroas em cima da cabeça de todos. E quando aquele um saiu, aquela coroa ficou flutuando lá. Aquilo tocou tanto nele. Ele sabia que o que eles estavam pregando era verdade. Aí ele largou o seu revólver e ele foi correndo lá. E ele ficou no lugar debaixo daquela coroa. E naquele dia ele morreu junto com os outros 9. Mas tem uma recompensa eterna. Somente uma vida nós temos. Ela logo passará. Somente o que fizermos para Cristo permanecerá. O meu irmão, o pastor Lucas, ele começou o trabalho, né, lá na Amazônia, onde agora é a Missão Paz, e onde é a sede, né, da Igreja da Paz. E ele contava como ele estava. Quando ele chegou lá, ele começou a fazer viagens, né, pelos ribeirinhos. E ele viu comunidade após comunidade, sem nenhuma igreja evangélica. Aí ele falou assim, chamou o resto da família. Falou, vocês precisam vir aqui e me ajudar, né? Tanto que toda a nossa família, todos fomos lá para Santarém, né, para ajudar o Lucas nesse trabalho. E lá então foi que surgiu então a Missão Paz e a Igreja da Paz, né? Então, e realmente Deus tem abençoado. Mas sabe, o Lucas foi para a glória. Bem jovem, com 44 anos de idade, trabalhando para o Senhor. Mas ele sempre dizia, eu nunca pedi de Deus uma vida fácil, mas eu pedi de Deus uma vida que valesse a pena viver. Será que a nossa vida está valendo a pena viver? Será que nós estamos vivendo? E as coisas que nós estamos gastando o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas energias, será que estamos cumprindo o chamado de Deus na nossa vida de sermos testemunhas? Será que temos aquela mentalidade de eu sou aqui peregrino, eu estou vivendo em tenda?
tem nos chamado para não nos apegar nas coisas. Quantas pessoas, eu não digo que é errado, mas estão perdendo tanto tempo só em lazer. Quando tem tempo de folga, faz um lazer, em vez de aproveitar aquele tempo também. Estou dizendo também que a gente não precisa de lazer, todos nós precisamos. Mas será que nós vivemos lembrando do nosso chamado, que é para nós sermos testemunhas de Jesus, que é para nós estarmos lá ganhando almas para Jesus, está testificando de Jesus? Quantas vezes nós deixamos passar e nós não aproveitamos a oportunidade? Mas Deus não quer que nós ficamos acomodados, pensando assim, mas eu já tenho a minha salvação, então graças a Deus eu vou para o céu. Mas e os nossos vizinhos? E a nossa família? Só temos uma vida, ela logo passará. Somente o que a gente fizer para Jesus permanecerá. O que é que nos motiva? O que é que vai nos impulsionar a trabalhar para Jesus? Todos nós somos chamados para viver como missionários, como se nós estivéssemos vivendo em tendas. Não estou falando que você tem que ir para a África, mas aí mesmo, onde você está lembrado que eu aqui tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Antes de Jesus ir para o céu, nós lemos aqui, que ele falou que ele nos daria o Espírito Santo. E também nós sabemos a grande comissão também, em Mateus, onde ele fala assim, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os tudo o que eu te ensinei. E ele promete, eu estarei sempre convosco. Ele estará conosco. Nós não temos que temer. Eu já tive muitas experiências, lá na Amazônia, onde às vezes a gente pensava assim, ai Senhor, será que é o fim agora da minha vida? Mas Deus tem sido tão bom, tem sempre nos livrado. Se nós poderíamos mostrar o filme Jesus lá, na beira do rio mesmo, com um projetor no barco e um telão que você poderia ver de qualquer lado, você podia ver o filme. Então as pessoas que estavam na praia poderiam assistir o filme e o telão estava fincado na areia e o projetor no barco. Então, e eu e meus filhos, sempre a gente ia lá, sentávamos na areia também e assistíamos o filme sempre, enquanto a gente orava para que Deus ia tocar nos corações das pessoas. Era a primeira vez que o Evangelho foi pregado, que eu saiba, a primeira vez nesta comunidade. Aí nós estávamos lá, sentados lá assistindo o filme, e um dos rapazes do barco foi lá e me chamou, falou assim, pastora, vem cá. Aí ele me levou lá para o barco e ele falou assim, olha o que está acontecendo ali. Tinha uma árvore ao lado, pertinho do barco, e tinha um grupo de homens lá, estavam todos amolando os facões deles. E eles tinham ameaçado de nos matar. Estavam todos lá amolando o facão. Aqueles facão grande, pesado. Assim, eles estavam todos amolando. E aí ele falou assim, o que a gente faz? Eu falei, vamos orar. Eu fui lá, chamei meus filhos que estavam sentados lá na praia, disse, vem cá, fica aqui no barco. Pus eles lá dentro do barco e eu fiquei lá orando, intercedendo. Terminamos o filme, fizemos um apelo, várias pessoas receberam Jesus naquela noite, e hoje nós temos uma igreja naquela comunidade. Amém. Aleluia! 1
não sei o que eles viram, eu sei que eles não fizeram nada conosco, né? Deus é tão bom. Mas tinha várias situações assim, que a gente, né, era ameaçado, mas Deus sempre nos protegeu. Meu pai, várias vezes, ele teve que fugir correndo de pessoas jogando pedras, né, apedrejando, mas sempre Deus o protegeu. Uma vez pegou no carro assim, bem, sabe aquela parte bem da para-brisa, né? Bem no cantinho assim, não pegou no para-brisa, pegou no canto, amassou o carro, mas não quebrou o para-brisa, né? Assim, Deus sempre os milagres, a proteção de Deus, né? Sempre a proteção de Deus. Mas por quê? Porque, né, Ele prometeu que Ele vai estar sempre conosco. E queridos, não há alegria maior do que você saber que você está no centro da vontade de Deus. Então, meu desafio para você hoje à noite não é que você agora vai, nós vamos todos agora ir para a África. Não, mas busque a Deus. Ele te chamou para ser testemunha dele. Agora, como é que escolhemos quem vai ser enviado, quem não vai? Né? Aqui a sua igreja, essa igreja é uma igreja missionária, né? Essa igreja, né, os seus apóstolos, né, realmente que é o Ralph e a Lisa, são apóstolos, porque eles vieram aqui, começaram essa igreja, né? Tinha só aquele grupinho aqui, o pastor mandou, né, o apóstolo Ari mandou eles aqui, eles vieram, eles também estavam muito bem lá no Rio, poderiam ter ficado lá tranquilos, mas eles, aquele espírito de viver em tendas, e vieram para cá, começaram aqui. Olha só o que Deus está fazendo aqui. Daqui já tem vários outros, né, outras igrejas que já começaram aqui, outros núcleos, né, em vida tão grande, tantas pessoas. Mas por quê? Porque eles tiveram esse espírito missionário, esse espírito de peregrinos, de viver em tendas, de não ficar. E aí, Deus nos chamou daqui para a Suíça. E talvez as pessoas pensassem assim, mas será que, né, com tudo que aconteceu, será que era da vontade de Deus para eles irem? Queridos, eu tenho certeza que eles obedeceram a Deus, que eles foram no tempo de Deus. Nós temos acompanhado tudo, né? Como eles falaram assim, não somos os discipuladores oficiais, porque é os pastores, os apóstolos, mas a gente sempre tem acompanhado nessa área ministerial, por ser transcultural e tudo, e temos sempre acompanhado, e nós temos certeza que foi Deus que o chamou. Por quê? A igreja passou um tempo difícil, passou, mas sabe o que? Vocês agora, vocês são a nata, sempre aquela nata que sobe, né? E Deus agora quer usar vocês. Agora são vocês que têm que assumir. São vocês. Vocês estão entendendo? Isso é como Deus faz as coisas. Logo depois desse grande avivamento em Jerusalém, o que aconteceu? Teve uma perseguição. Uma perseguição que muitos tiveram que sair de lá. Mas o que aconteceu? Aí que o evangelho espalhou mais ainda. Aí que as pessoas falam assim, será que eu sou crente mesmo ou não? Será que eu vou ser abalado com uma coisa dessa? Ou eu vou continuar? Eu tenho uma causa, será que eu tenho um chamado? Sim, querido, você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Deus tem te chamado. Deus tem te chamado. E o que nós esperamos? O que nós procuramos quando nós pensamos assim em missionários? Eu gosto de usar o exemplo de quando você se converte, é como se fosse aquela semente, né, que é plantada, e aí ela começa a brotar, né, e aí ela vai crescendo, e ela vai se tornar uma árvore grande, e uma árvore frutífera, né, mas ela leva tempo para criar raízes, para amadurecer ao ponto
que ela então vai produzir fruto. Não é no dia geralmente que a gente planta a semente que ela já dá fruto. Não, leva um tempo. Então, o que nós estamos procurando para você aqui agora? O nosso desafio para você é que você seja uma árvore frutífera aqui na sua Jerusalém. Amém. Aqui é a sua Jerusalém. A sua igreja local é a sua Jerusalém. Aleluia. Então, o que ele falou para eles? Vamos voltar lá em Atos 1:8. Vamos só olhar mais uma vez em Atos 1:8. Né? Ele mandou que eles voltassem para Jerusalém e ficassem lá em Jerusalém. Vocês estão na sua Jerusalém, a sua igreja local. Aí ele falou assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse é o primeiro segredo, né? Esteja cheio do Espírito Santo, porque de nós mesmos, queridos, nós nunca daremos conta. Nós nunca daremos conta. Eu nunca poderia ter aguentado o que nós passamos lá nos ribeirinhos, sabe? Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Não tem como. Porque, você lembra aquele versículo em Gálatas 2:20 diz: porque já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque se fosse eu, se fosse a Rebeca, gente, né, eu não estaria lá não, né? Eu não teria deixado, aberto mão, né? Meu marido é engenheiro, eu era enfermeiro, nós tínhamos empregos muito bons nos Estados Unidos, né? Mas quando é um chamado, e você tem o Espírito Santo em você, e você sabe que você está obedecendo o seu chamado, e você tem o Espírito Santo agindo em você, é Ele que te dá força, é Ele que te dá graça, é Ele que te dá o poder para você testemunhar. E é justamente o que está falando assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas. Gente, nós temos esse santo privilégio de sermos testemunhas de Jesus. O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém assim, um crime, alguma coisa. A testemunha é quem viu aquilo e conta o que aconteceu, né? Conta o que aconteceu. Então, nós também, nós somos testemunhas do que Jesus fez por nós e como Ele transformou a nossa vida. E lá em Coríntios ele diz: porque eu sou constrangida pelo amor dele, né? Ele me amou tanto que Ele me deu uma vida que vale a pena viver, né? Então agora o que eu posso fazer? Eu quero devolver a minha vida para Ele e falar: Senhor, o que eu tenho de vida, de vigor, de energia, de alegria, o que eu posso dar, eu entrego, eu me rendo para Ti, Senhor. Eu quero fazer a minha vida valer a pena viver, né? Por quê? Porque eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Esse chamado é tão nobre, que vale a pena viver por ela, e se for preciso morrer por ela. Então vamos agora começar, né? Agora você já plantou a semente, já plantou, já cresceu. Agora torna-se uma árvore frutífera aqui, começando em Jerusalém. Como que é isso? O que é uma árvore frutífera? O que é uma pessoa que é uma árvore frutífera? Na nossa opinião, nessa analogia, é aquela pessoa que já tem o Espírito Santo, né? Já é convertida mesmo, que já tem aquela atitude: Senhor, eu estou vivendo em tendas, né? Eu estou aqui para viver para o Senhor, mesmo que seja na minha profissão, mas lá, naquele local, eu vou estar falando de Jesus. Eu não vou ser um agente secreto que ninguém sabe que eu sou evangélico. Eu vou chegar lá já falando, né? Vou chegar lá já falando, né? Mas aí eu vou ter que viver a vida. Se eu estou falando que eu sou evangélica, que eu sou testemunha de Jesus,
Então eu vou ter que viver a vida. Aquilo põe uma pressão, não, né? Eu vou ter que viver a vida. A minha boca, né? Da minha boca tem que sair só bênção, não de ânimo público, né? Sair maldição também. Eu tenho que estar falando coisas certas. Eu tenho que estar falando sempre de Jesus. Eu tenho que estar abençoando as pessoas. Eu tenho que estar dando uma palavra de encorajamento. Eu não posso lá estar reclamando do meu patrão, reclamando disso, né? Maldiçoando isso, aquilo. Não, eu vou viver uma vida que vai atrair as pessoas a Jesus. O fruto é alguma coisa que as pessoas querem comer. É atraente. É atraente. Nós temos que estar produzindo fruto. Esse fruto é justamente isso, uma vida que está, né, que vai ser atraente para as pessoas. Eu vou estar demonstrando amor para as pessoas, não ódio, não ódio. As pessoas vão ver que não, aquela pessoa é tão amável. Quando você vê alguém precisando de uma oração, você oferece orar por ela. Você oferece, né, ajudá-la. Que também aqui na sua própria igreja local, você vai ser a pessoa que vai assim, eu quero liderar uma célula, eu quero ganhar os meus vizinhos para Jesus, quero ir atrás. Tenha essas experiências, tenha essa prática, aprenda a ganhar alguém para Jesus. Você já ganhou alguém para Jesus? Você já levou alguém, você já testificou para ela, falou para ela de Jesus, depois sentou com ela, para ela repetir uma oração com você, para você levá-la a conhecer Jesus? Você já teve essa experiência? Gente, não tem igual, não tem igual. Quando a gente ganha alguém para Jesus, é bom demais. Aleluia. Recentemente eu estive nós estávamos fazendo uma conferência numa cidade lá no Ribeirinho, chamada Prainha. E aí um dos nossos irmãos lá da igreja de Santarém falou para mim: pastora, você está lá em Prainha? Eu tenho uma colega de aula, de trabalho, que ela mudou agora para Prainha. Mas ela ainda, eu já falei para ela de Jesus, mas ainda não ganhei ela para Jesus, porque agora ela mudou. Aí vai atrás dela, pastora, convida ela para ir lá para a igreja. Aí lá não tem, nessa comunidade, não tem celular, não pega, mas internet, tem internet. Então, pro WhatsApp eu pude passar uma mensagem para ela, eu me identifiquei para ela, falei quem eu era, eu falei assim: olha, apareça lá na Paz Church, que a gente vai estar ministrando, eu quero muito te conhecer. E eu falei para ela que era uma conferência de família. Aí ela foi e levou a família toda dela, levou o marido e os 2 filhos. Aí quando eu vi ela lá, eu falei para ela: quando você chegar, se identifica para mim, para eu poder te conhecer. Aí fui lá e abracei, né, dei os bem-vindos, ela sentou lá. Ela chorou o tempo inteiro, o culto inteiro. Quando eu fiz o apelo, antes até de eu fazer o apelo, ela já veio na frente, falando assim: eu preciso de Jesus, eu quero Jesus. Né? Aí eu tive o privilégio de orar com ela, para ela receber Jesus. Né? E agora estou acompanhando, né? Já estou. Ela falou assim: não tenho Bíblia em casa, então já separei a Bíblia. Tive o privilégio ainda de dar para ela, porque ela mora em Prainha, mas já separei a Bíblia, falei para ela que já tem uma Bíblia lá para ela. Então, gente, é tão gostoso você ganhar alguém para Jesus. Isso que é uma árvore frutífera. Alguém que sabe ganhar alguém para Jesus e vai cuidar bem dela. Não podemos deixar ela morrer. É igual ganhando um bebê e depois deixando aquele bebê morrer, não pode, né? Mas eu quero te desafiar. Seja uma árvore frutífera aqui na sua Jerusalém.